Amém. Deus é fiel. Amém, irmãos? Quantos estão felizes e abençoados? Já nós sentimos já a presença do Senhor neste lugar de forma tremenda e maravilhosa. Amém, irmãos? Vamos entrar na nossa ministração. Então, nós continuamos com a nossa série Vencendo Gigantes. E eu quero falar hoje sobre usar armas espirituais. Sabe, irmãos, eu quero fazer hoje, obrigado, meu irmão, quero fazer hoje uma conexão com o posicionamento de Davi diante ali de Golias, do exército de Saul, e o texto de Efésios, onde Paulo nos fala sobre uma armadura espiritual. Quantos já ouviram? Que Paulo nos via dentro de uma armadura espiritual. Quantos já ouviram esse texto de Efésios? Amém? Uma armadura espiritual. E eu quero que você venha comigo, então, a Efésios 6, nós vamos ler de 10 a 19. Amém, irmãos? Quantos estão prontos para a leitura? Amém? Efésios 6, 10 a 19, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Fortalecemos onde, queridos? No Senhor. E no seu forte poder. Quantos creem que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Amém? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Diga assim: eu me manterei firme com a armadura de Deus. Amém? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Diga: orar no Espírito é a chave que faz a armadura funcionar. Orem no Espírito em todas as ocasiões e com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Só eu que concordei com a oração, irmãos? Amém? Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar. Peça a Deus para que Ele fale com você nessa noite, que nós possamos sair daqui abençoados e cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós e ministra ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Quantos de vocês já perceberam que estão lutando com um gigante já faz muito tempo? Alguém? Parece que a gente enfrenta, volta e meia, gigantes que são resistentes, né? A gente fica cansado de lutar contra algo por muito tempo, e isso muitas vezes nos traz uma fadiga.
mental, físico, espiritual, emocional. Alguns gigantes parecem resistentes, né, persistentes, teimosos. E o modo certo de lidar com isso é usar as ferramentas espirituais. É usar armas e recursos espirituais. Diga, armas e recursos, ferramentas espirituais. Sabe, irmãos, Deus tem um plano de batalha para que você vença essa guerra, para que você vença esses gigantes. E cada batalha precisa ser enfrentada do jeito que Deus planejou para você, do jeito que Deus quer para você. Sabe, as nossas guerras, elas acontecem em vários níveis diferentes. E um desses níveis é um nível espiritual. Algumas batalhas, elas podem ser naturais, elas podem ser espirituais, elas podem ser internas, elas podem ser externas. Sabe, irmãos, eu conheço muita gente que trocar uma lâmpada de casa pode se tornar um gigante para ela, sabia? Eu não sei, tem coisa que é mais difícil para outras pessoas. Tem coisa que é difícil só para você, para Deus me escolheu. E tem hora que você vê que alguma pessoa tem uma dificuldade tremenda em alguma área. E você percebe, puxa, isso é um gigante para essa pessoa. Porque parece ser algo tão óbvio. Mas para algumas pessoas, coisas simples podem ser gigantes. Sabe, mas pode ser um pecado que eu ainda não venci. Pode ser também uma falta de iniciativa, pode ser a preguiça, pode ser um vizinho irritante. Quem já teve experiência de ter um vizinho assim, difícil? Ele pode ser um gigante na sua vida. Sabe, irmãos, um diagnóstico difícil, ele se torna um gigante na nossa vida. E nós contamos com a ajuda de Deus para esses enfrentamentos. A gente se lembra muito bem de Davi, porque a história dele é muito marcante, porque Davi teve que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Sabe, Davi tinha ali seus irmãos que eram irritantes. Davi vestiu uma armadura que não lhe servia. Um gigante bocudo que estava afrontando um exército todo. E Davi tinha diante dele também um rei e um exército inteiro amedrontado na batalha. Às vezes os nossos gigantes, eles aparecem do nada. Irmãos, muitas vezes você está vivendo a sua vida suave, tranquilo, e brota do nada. Você pensa, de onde que surgiu isso? De onde que apareceu esse gigante? Onde saiu isso? De repente está na sua frente, te afrontando. E nos vemos em guerra. É importante, irmãos, saber se posicionar. Foi a palavra do pastor Mauro na semana passada. Quantos foram abençoados aqui? Foi tremendo, foi uma bênção. Como se posicionar, como eu me vejo, como eu me posiciono, como eu vejo o meu Deus e como entender onde Deus quer me levar. Sabe, irmãos, porque depois do gigante vencido, a vitória está na sua frente. Depois do gigante vencido, vem a vitória em níveis que você ainda não experimentou. Quem quer vencer seus gigantes aqui? Sabe, irmãos, gigantes, eles se levantam para cair. Eu tenho uma pergunta para você. A questão aqui é olhar para Davi e perguntar algo interessante. Davi estava desarmado? Pense comigo aqui, Davi estava desarmado, Davi estava desprotegido. Sabe, irmãos, porque uma pedra contra um gigante não era exatamente uma ferramenta
que as pessoas pudessem olhar e falar assim: puxa, agora o Davi vai arrebentar, hein? Uma pedra, irmãos, para um gigante é a mesma coisa de você soltar um carro lá da esquina, ficar de cá e soprar para ele parar. É a mesma coisa. É incompatível. É incompatível. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Golias, ele queria um homem para lutar. Ele desafiou o exército inteiro. Eu quero um homem para lutar comigo. E o exército inteiro, junto com o rei Saul, ficou com medo, ficou amedrontado. Sabe, irmãos, porque muitas vezes a gente fica mesmo, porque é natural. Está diante de você é um desafio impossível. E a gente fica com medo. A questão é o que fazemos com o nosso medo. Muitas vezes o medo nos paralisa. Muitas vezes o medo nos faz recuar. Às vezes o medo, ele se torna um gigante dentro de nós. Mas hoje, queridos, a palavra de Deus vai nos libertar de todo medo em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? E vamos superar as nossas batalhas e vamos marchar rumo à nossa conquista em nome de Jesus. Amém, irmãos? Davi estava diante de um dilema aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque não era, de forma nenhuma, uma luta justa. Uma luta justa seria o quê? Arruma alguém aí do tamanho do Davi, né, do tamanho do Davi. Ou Golias era um gigante. Nós temos um gigante para enfrentar o gigante. Então não era uma luta justa. Então era um gigante muito grande. E quem já brigou na rua, eu já briguei na rua, irmãos. Tinha uns maloqueiros que gostavam de bater na gente. Aí uma hora você tinha que dar uns tapas, né? É muito feio, irmão. Briga de rua é feia. Eu penso num negócio feio. Parece, é pior que briga de gato. Quem já lutou, quem já precisou enfrentar alguém, sabe muito bem que o tamanho da pessoa determina muito a possibilidade de vitória do maior, não é verdade? Normalmente quem é baixinho, né? Se você já brigou já pôs a mão na cabeça do menino assim, ele ficou assim, não te alcança. Então, de forma nenhuma, era uma luta justa. A luta justa seria um enfrentamento de dois gigantes. O diabo, irmãos, sempre ele vem com intimidação para nos colocar com medo. Sabe, irmãos, os gigantes sempre são ameaçadores. Eles trazem sobre nós palavras de derrota. Você não vai conseguir, você é incapaz, olha, não é para o seu bico, não entra sem instrução de profissional. Mas nós, irmãos, nós precisamos olhar para o exemplo de Davi, e ao invés de deixar o medo nos dominar, Davi ele foi em direção ao gigante. Se Davi estivesse amedrontado pelo gigante, irmãos, acho que Davi poderia falar assim: vou ali buscar umas pedrinhas aí, ó, e vazar. Mas Davi pegou as pedras e foi em direção ao gigante. Afinal de contas, irmãos, Davi descobriu um segredo. Deus está no controle da minha vida ou não? Sim, Deus está no controle da minha vida. Davi escutou a afronta de Golias, ouviu também sobre Davi escutou sobre a recompensa. Olha, tinha uma recompensa aí, irmãos. Qual que era a recompensa? O Saul ia dar a sua filha em casamento, não ia pagar mais imposto, e ele ia ser coberto de riquezas. Era uma boa recompensa, viu, irmãos?
Que dia que o Davi, pastoreando ovelhas, teria condições de casar com a filha do rei? Mas é nunca, irmãos. Então a recompensa era boa? Amém? Recompensa era boa? Era boa. Tinha uma recompensa. Ser imposto, muitas riquezas, a filha do rei em casamento. Disposto de guerra, era muito interessante. Irmãos, Davi estava com alguns irmãos naquela batalha. Eles desmereciam Davi. O irmão chamou Davi de presunçoso e mau. Falou, você é presunçoso e mau. Olha, sabe, Davi devia ter seus gigantes dentro de casa também. Às vezes, muita gente, irmãos, vão querer trazer sobre nós desânimo, palavras duras, te desmerecer. Irmãos, não deem ouvido aos medrosos. Não deem ouvido aos medrosos. Eles não podem falar na sua vida. Ande com gente corajosa, amém, irmãos? Ande com gente que tem fé, que tem palavras de vitória. Ande com gente que olha para Deus. Ande com gente que tem a sua vida entregue nas mãos de Deus. Saul mandou chamar Davi. Vem cá, menino. O Davi explicou para o Saul que ele já tinha experiência no ramo. Olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, e o Deus de Israel vai me livrar desse gigante. Ou seja, eu já estou experimentado. Quem aqui percebe espiritualmente que já tem matado uns leões, uns ursos? Quem? Por acaso Deus não estava com você ali? O mesmo Deus que estava no seu enfrentamento com os seus leões, com os ursos, é o mesmo Deus que vai estar com você na frente do seu gigante. Confie nele, confie em Deus. Não tenha medo. Saul mandou chamar Davi, e Davi falou para ele, olha, eu já matei urso, já matei leão, e o mesmo Deus que me livrou das mãos dele, é o mesmo que vai me livrar de Golias. Aí o Saul falou assim, veste essa armadura aqui, menino. Uma armadura grande, num menino pequeno. Evidentemente aquilo ia ficar sobrando. Não serviu, vestiu ali um capacete de bronze, vestiu uma couraça, vestiu o escudo, tomou a espada, ele não conseguia andar. Irmãos, Davi não conseguia andar com aquilo, tirou e devolveu a sua armadura espiritual. E aí ele foi usar a armadura do Paulo. Sabe o texto que a gente leu? Usem a armadura de Deus. O Paulo interpretou essa armadura que o Davi estava usando. Sabe, irmãos, Davi trocou a armadura natural e foi confiar no livramento de Deus. Sabe, irmão, significa que os recursos de outros podem não funcionar nas suas batalhas, podem não servir nas suas batalhas. A única coisa que funciona para tudo e para todos são os princípios da palavra, é confiar em Deus. E o que Davi tinha de recurso, irmãos? Davi usou os recursos que Deus tinha lhe dado. Ele pegou o seu cajado, ele pegou o seu alforje, que era tipo uma bolsa, uma pochete, sei lá. Pegou 5 pedras no corgo. Ele pegou a sua funda e foi em direção a Golias. Sabe, irmãos, porque Deus não despreza os seus talentos. Pelo contrário, Deus vai usar os seus talentos para glorificar o nome dEle. Amém? Mesmo que sejam
poucos, mesmo que você pense, isso aqui não é nada, isso aqui não dá nada, não serve para nada, Deus vai usar os seus talentos para glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Deus quer usar os seus talentos. O que Golias fez? Olhou para aquele menino, daquele tamanhozinho. A Bíblia fala que o gigante falou que gracinha, bonitinho, ruivinho, né? É praticamente um TikTok da época. Que gracinha. Vou te dar para as feras do campo e as aves comer sua carne. Vou te rasgar no meio, menino. Você não está sem noção. Aqui eu quero fazer um parênteses. Olha só, por que Davi foi para a luta com uma arma inadequada, ou despreparado, ou sem armadura, sendo que nós estamos aqui aprendendo que precisamos de armaduras adequadas para a guerra? Diga comigo, a resposta é que Davi confiava em Deus. Diga, Davi confiava em Deus. E essa, irmãos, é a nossa maior arma. Confiar em Deus é a nossa maior arma. Irmãos, essa guerra de Davi não era natural. Irmãos, Davi estava diante de uma batalha espiritual. Era a batalha que iria definir a sua vida. E Deus, irmãos, precisava ali de um homem só. Um homem para demonstrar o seu poder e dar a vitória ao seu povo. Irmãos, Deus queria levar um povo inteiro a um tempo de conquista nunca visto antes de Davi. E Davi foi o maior conquistador do povo de Israel daquela época. Golias, ele já estava 40 dias, irmãos, diga 40 dias. 40 dias afrontando o exército, descendo todo dia no vale, perguntando, quem é que vai lutar comigo? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica adiando, levando os nossos gigantes com a barriga, adiando as batalhas que muitas vezes elas são inevitáveis. Eu quero colocar fé no seu coração nessa noite. Eu quero que você saia daqui cheio de fé. Sabe por quê, irmãos? Confiar em Deus é a nossa maior arma. Confiar em Deus é tudo que nós precisamos. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos, o diabo, ele não espera que nós sejamos corajosos. Ele não espera que nós sejamos cheios de fé. Porque todos os dias ele lança palavras sobre você, na sua mente, você diz, parece que eu não vou conseguir, parece que isso está muito além das minhas possibilidades, das minhas forças, sim, e muitas vezes está. Mas quem é o Deus Todo-Poderoso, irmãos? Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus, é o nosso Pai, é aquele que está conosco todos os dias. Quando você acorda, Ele já está lá. Quando você acordar, fala assim, Deus, eu estou pronto para a batalha de hoje. Porque eu sei que o Senhor não falha. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. E eu confio no Senhor. Irmãos, o diabo não espera por isso. Golias não contava que Davi ia devolver a afronta. Mas tem um segredo aqui, irmãos. Davi tinha poucos recursos. Davi estava desprotegido, naturalmente falando. Naturalmente falando. Mas Davi tinha um segredo espiritual, uma chave, que eu quero te ensinar nessa noite. Sabe, irmãos, Deus é o Deus das batalhas impossíveis. E é por isso que Paulo enxerga uma armadura espiritual. Sabe, irmãos, porque para um filho de Deus, todas as guerras são espirituais. Nossa luta, o Paulo fala, não é contra carne ou sangue. Não é contra coisas naturais, mas sim contra demônios, principados e potestades. Sabe, irmãos, o Brasil está em guerra pelo poder. E Deus precisa de um povo que ora.
Deus precisa de um povo corajoso, um povo que confia em Deus, que entende que tipo de guerra nós estamos enfrentando. É uma batalha espiritual. E nós precisamos de usar armas espirituais. Amém? Voltando ao texto de Paulo, que nos diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Sabe, irmãos, a força para enfrentar gigantes não está em nós. Esse é um dos segredos. A força para enfrentar gigantes não está em nós. A força para enfrentar os nossos gigantes estão em Deus. Porque a nossa força vem dele. Nós precisamos dele. Nós precisamos confiar nele. E o Paulo fala: vistam essa armadura. Veja as imagens para você entender e relacionar aqui o que o Paulo estava nos ensinando. O Paulo queria te demonstrar o que representa um combate espiritual. Paulo nos vê numa armadura espiritual similar ao modelo usado ali pelos romanos, que consiste, primeiro ele fala do cinturão da verdade. Diga, cinturão da verdade. O cinto é o que sustenta, é o que amarra, ele protege o tronco aqui inferior e une a couraça e sustenta a espada. Amém? Era esse modelito aí. Depois ele fala da couraça da justiça, e ela fala da própria justiça de Cristo, na qual também nós somos justificados, e agora nós somos os praticantes e anunciadores dessa justiça. E depois ele fala dos calçados, para calçarmos com os calçados do Evangelho da paz. Sabe, irmãos, é o que nos traz estabilidade. É o que traz estabilidade ao combate e que nos fala de confiança, de segurança, de estabilidade, de conforto. Sabe, irmãos, um soldado pode até lutar segurando uma espada sem o outro braço, mas com o pé machucado, sem perna, não dá. Não dá para lutar de saci. Com uma mão você consegue, uma agora de saci não. Com o pé machucado, um soldado não fica de pé. É importante os calçados da preparação do Evangelho para te manter de pé. As boas novas do Evangelho de Jesus. Sabe, irmãos, não faça isso, porque certamente você vai perder. Tem muita gente lutando contra Deus. Tem muita gente lutando contra Deus. Não faça isso. Você vai perder essa guerra. Deus não é o seu gigante. Amém? Deus, sabe? Tem gente que quando o gigante aparece na frente dele, ele fica chateado com Deus. Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Eu tenho carteirinha de crente lá da Luz Municipal do Urias. Eu já vi gente chateada com Deus e perguntando e brigando com Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso com ele? Ele não percebe que está numa batalha espiritual, ele está lutando contra Deus. Não lute contra Deus, não faça isso. Deus não é o seu gigante, faça as pazes com Deus. E entre de cabeça num relacionamento com Jesus, e você verá os seus gigantes caírem por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paulo fala do escudo da fé. Sabe, irmãos, fé é descanso. Fé é refúgio, fé é proteção. O escudo romano, ele era grande, ele tinha um pouco mais de 1 metro, e dava para o soldado se esconder completamente quando ele se recolhia atrás desse escudo. E quando Paulo fala que o escudo vai te proteger dos dardos inflamados do maligno, muitas vezes os soldados pegavam esse escudo e molhavam ele
para que quando as flechas que vinham flamejantes, elas pudessem se apagar rapidamente. Então, esses escudos, eles eram umedecidos aí, muitas vezes para apagar essas flechas incendiadas do inimigo. O Paulo compara essas flechas com as tentações lançadas pelo diabo contra nós. Mas, sabe, irmãos, confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, é o escudo eficaz contra todos esses ataques. Sabe, irmãos, a fé viva e a fé viva e verdadeira, a contínua e inabalável, é o escudo do crente. Quantos querem usar esse escudo aqui? Amém? E depois ele fala do capacete da salvação. Sabe, irmãos, um dos itens mais importantes na batalha é o capacete. Nunca tire o seu capacete numa guerra, porque ele nos protege. Ele nos protege numa área que é vital. Uma das estratégias de Satanás é nos afrontar no campo da mente. Ele lança dúvidas sobre você, ele lança medo, ele lança sobre você incertezas, ele lança sobre você mentiras, mas usando o capacete da salvação, o crente pode se manter firme nas promessas de Deus. Usando o capacete da salvação, nós continuamos olhando para Deus e desfrutando da certeza da salvação no mesmo tempo da guerra. Mesmo no tempo da guerra, amém, irmãos? Irmãos, a melhor coisa é quando você está diante de um gigante, estar em paz com Deus, porque sabe que Ele vai agir em seu favor. No tempo de Deus, Deus vai agir em nosso favor. Amém, irmãos? Diga, no tempo de Deus, Deus vai agir em meu favor. E por último aqui, ele fala da espada do Espírito. Nenhum soldado vai para a batalha sem uma espada. A espada era, com certeza, a arma pessoal mais eficaz nas batalhas daquela época. E do mesmo modo deve ser o crente no enfrentamento das suas batalhas, porque essa espada é a palavra de Deus, onde nós podemos defender e atacar. É aqui que nós voltamos para a história de Davi. Eu te pergunto uma coisa: em que momento Davi venceu Golias? Em que momento Davi venceu Golias? Diga comigo, Davi venceu Golias quando ele liberou a palavra de Deus. Essa é a chave que nós precisamos virar aqui nessa noite. Davi venceu Golias quando ele liberou a palavra de Deus. Nenhum gigante, queridos, vai ficar de pé diante da palavra de Deus. Nenhum gigante vai ficar de pé diante da palavra de Deus, diante dos seus gigantes. Conte as maravilhas de Deus e proclame o quanto Ele é grande e poderoso na sua vida. Foi isso que Davi fez. O que Davi falou para ele? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e vou te entregar aos animais. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos saberão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi venceu a batalha nesse momento, queridos. Os gigantes não suportam, irmãos, estou tudo arrepiado aqui. Gigantes não suportam a palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um. A
palavra de Deus tem poder, queridos. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Confie na palavra. Libere a palavra. Não fique falando, lamentando para todo mundo. Que está muito difícil. Está muito complicada a minha vida. Você só está focando no problema. Pastor Mauro falou que na semana passada, se eu não me engano, quando você foca no problema, o problema, eles crescem. Quando nós passamos a dar mais atenção aos problemas do que a Deus, eles se tornam grandes. Sabe, irmãos, há uma dinâmica sobre as tribulações dessa vida. É uma dinâmica com um copo de água, que diz assim: alguém sabe quanto pesa esse copo de água aqui? Porque a questão é o seguinte, irmãos. A questão que do peso do copo, ele não importa. Importa quanto tempo eu consigo segurar o copo. O copo, ele representa, nessa dinâmica, os problemas da vida. Se eu seguro esse copo por 1 minuto, tudo bem. Se eu seguro esse copo por 3, 4, 5, 6 horas, meu braço vai ficar dormente e dolorido. Se eu segurar esse copo durante 3 dias, meu braço vai ficar paralisado. E a dinâmica diz o seguinte: solte o copo. Muitas vezes os problemas da vida, quando você foca nele, quando você pensa neles o dia todo, quando você sustenta eles o dia todo, eles vão acabar te paralisando. Se você pensa sobre eles um pouco, tudo bem. Se você pensa sobre eles muito, eles começam a ficar pesados, eles começam a ficar difíceis, eles começam a te paralisar, começa a doer, começa a ficar impossível. Solte o copo. Deixe os problemas. Deixe que Deus cuide dos problemas. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Use os recursos que você tem e deixa que Deus cuide dos seus gigantes. Resista à tentação de trazer à memória o dia inteiro e ocupar a sua mente com as tribulações do dia a dia, senão você vai começar a dar ouvidos ao gigante. Fala para o seu irmão, e não dê ouvidos aos gigantes. Não dê ouvidos aos gigantes. Muitas vezes eles falam alto, falam grosso. Você não vai conseguir, isso não é para você. Você é muito pequeno para isso. Mostre para o seu gigante o quanto o seu Deus é grande. Mostre para ele o quanto o seu Deus é poderoso. Amém, irmãos? Faça como Davi, não dê ouvidos aos gigantes, mas ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Não enfrente os gigantes com a sua dor. Deus te deu recursos. Deus te deu talentos. Sabe, irmãos, muitas vezes o que a gente precisa fazer é pedir sabedoria para Deus, mesmo que esse recurso seja apenas uma pequena pedra. Uma pequena pedra. Porque ela precisa refletir a sua fé. Os seus recursos precisam refletir a sua fé, a sua confiança. A palavra de Deus, irmãos, é a autoridade máxima que podemos expressar aos nossos gigantes. Eles vêm para roubar, para matar, para destruir, mas nós vamos contra eles, em nome de Jesus, usando o que, irmãos? A palavra de Deus. Quantos de nós percebemos que estamos enfrentando
enfrentando o mesmo gigante por anos. Nós estamos em guerra constante, essa armadura completa que o Paulo nos apresenta aqui, ela tem uma chave secreta, irmãos. Qual é a chave para a armadura funcionar? Qual é a armadura para a chave funcionar, irmãos? A armadura só funciona com oração. Diga, a armadura funciona com oração. Venha orar amanhã. Segunda, amanhã é feriado? Está marcado para amanhã a oração? Sabe, queridos, Sim. Amanhã é feriado, vem mais gente. É isso mesmo, Boninho. Está certinho. Amanhã é feriado, então vem mais gente. A armadura só funciona com oração, irmãos. Venha ativar a sua armadura espiritual, queridos. Venha vencer as guerras. Venha vencer os seus gigantes. Venha buscar a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, olha, talvez nós estamos enfrentando gigantes sem a armadura correta, sabia? Sem a estratégia correta. Usando armas naturais quando elas deveriam ser armas espirituais. E Davi, sim, irmãos, estava usando armas espirituais, a mesma que o Paulo descreveu depois aqui. Lançando sobre o gigante a palavra de Deus. Essa armadura, irmãos, você ativa essa armadura de joelhos em oração, amém, irmãos? Na adoração, na intimidade com Deus. Sabe, libere a palavra e vista a armadura do Espírito. Quando você fizer isso, Deus vai lutar as suas guerras, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, e ela não pode falhar, porque Deus e a sua palavra são um só. É como você falar assim: Deus, eu descanso em Ti, e esse gigante agora é problema seu. Eu já tentei, Deus, com as minhas armas naturais, e elas simplesmente não funcionam. O que eu vou fazer então? Deus, eu vou me alegrar em Ti. Eu vou confiar em Ti, sim, eu vou descansar em Ti, eu vou pôr em prática os 12 talentos que o Senhor disponibilizou na minha mão, aquilo que o Senhor me deu, eu vou Te servir com alegria, eu vou renovar a minha mente, e eu vou deixar que o Senhor guie as minhas pedrinhas, os seus pequenos recursos, porque eu sei que de onde elas baterem, elas vão fazer um estrago no inferno. Mesmo que sejam pedras pequenas, mesmo que sejam pequenos recursos, quando você lançá-las, elas vão trazer um estrago no inferno. Elas vão derrubar gigantes. E você vai se impressionar com Deus e falar: meu Deus é grande mesmo. O meu Deus é fiel, Ele não falha. Mas confiando que quem vence as nossas batalhas, os nossos desafios, é Deus. Quando eu confio que a grande arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é a grande arma. Sabe, o Paulo, depois aos Coríntios, ele parece que resume toda essa palavra num texto só. Que diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são
humanas. Pelo contrário, elas são o quê, irmãos? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o versículo, irmãos, que resume toda essa palavra. E eu queria que você ficasse de pé para que nós possamos orar nessa noite. Sabe, eu não sei que tipo de gigante você está enfrentando. Nós estamos enfrentando gigantes nesses dias. Eu tenho certeza de que você possa estar enfrentando gigantes também. E muitas vezes eles são resistentes, mas nós precisamos levar o nosso pensamento cativo para quem, irmãos? Para Deus. E eu quero que você faça uma oração específica nessa noite. Você vai nomear o seu gigante. E você vai falar para ele: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai dizer para o seu gigante que a sua confiança está em Deus, que os seus pensamentos estão em Deus, que a sua confiança, o seu coração está em Deus. É Deus quem toma conta de você. Eu não sei qual é o seu gigante, mas pode ser que você venha usando armas erradas para enfrentá-lo. Eu quero te desafiar nessa noite: use a palavra. Amém? Use a palavra. Use a palavra. Use a armadura do Espírito. Sabe, irmãos, talvez você nem sabia que existia, que poderia usar uma armadura espiritual tão poderosa e tão eficaz. Sabe, irmãos, Davi foi em direção a Golias. Vá em direção ao seu gigante. Não deixe passar de hoje. Não vamos adiar esse confronto. Sabe, irmãos, Davi foi em direção a Golias, enquanto um exército inteiro estava esperando um voluntário. Às vezes